Uma notícia boa e uma ruim para todos vocês. A boa, bem baixinho, o JB não tá hoje. A ruim, o Ribeiro Neto tá. Beleza? Fiquem ligados, novo horário. Durante o horário eleitoral gratuito, a gente tem que se adaptar, mas 1 hora de programa mantido o seu espaço de debate sobre a dupla Granal. Durante o horário eleitoral, do meio-dia à 1 da tarde, das 12 às 13, o nosso tradicional Donos da Bola RS, na Band TV para todo Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela audiência de todos vocês e também para quem está na nossa live, onde há enquete interativa, convidando todos vocês para que participem conosco. Vamos colocar no ar aí, Chiclé, muito obrigado. Você renovaria com Diego Souza? Sim, por mais uma temporada? Apenas se reduzir o salário, dá uma baixadinha. Lembrando, ele já reduziu nesta renovação. Não, o ciclo já está encerrado. Participe conosco. Tiger Junk, antes da burdoada que o Diego deu como resposta ao seu ex-comandante Thiago Nunes, Diego Souza sobre o futuro. Boa tarde, Tiger. Boa tarde, Beneguete, todo mundo que nos acompanha aqui na Band. A gente já havia discutido outras vezes a fala do Diego Souza, que havia prometido que iria encerrar sua carreira, iria se aposentar ao final dessa temporada, mas que nos bastidores, nos últimos dias, ele estava repensando essa ideia de que estava cogitando jogar por mais uma temporada. Bom, isto, obviamente, também foi assunto na entrevista coletiva de ontem do Diego Souza. E ele se colocou à disposição para uma renovação contratual, pela primeira vez de maneira pública. E a gente ouve o centroavante gremista falando sobre isso. Isso aí ou eu jogo no Grêmio ou eu encerro a carreira, sem dúvida. Sem dúvida, até porque na minha idade eu preciso de estrutura, eu preciso de time bom e de estar bem ambientado e feliz, né? E aqui eu tenho tudo isso. E se tiver que jogar mais um ano, para mim é uma honra enorme. Mas, como eu te disse, isso daí é um passo lá na frente. O mais importante hoje é conseguir esse acesso o mais rapidamente possível. Fazer bem o meu papel, procurar fazer os gols que eu costumo fazer e ajudar meus companheiros. Daqui a pouco tem a burdoada do Diego Souza no técnico Thiago Nunes. E mais, a gente vai falar um pouco mais, mas eu, em linhas gerais, ainda que discorde em alguns momentos da coletiva, eu gostei muito e acho que ele foi muito lúcido. Mas isso é uma avaliação. A outra é sobre o futuro. Com Diego Souza ou sem Diego Souza para 2023 CCD? Meneghete, o Diego Souza chegou ao Grêmio em 2020 e de lá para cá o Diego Souza fez muitos gols e foi muito valorizado. Mas futebol é time, é conceito. E neste mesmo período, o Grêmio não ganhou de ninguém. Para não dizer de ninguém, o Grêmio ganhou os gauchões aí que tem enganado há bastante tempo. Então, o Diego Souza, com todo o respeito, ele contribui muito do ponto de vista de um gol, de estatísticas de gols, mas o time do Grêmio com o Diego Souza não rendeu. Logo, Diego Souza, muito obrigado. Só tem um cara mais lúcido nesse estado para analisar o Grêmio do que tu, CCD. Bem mais lúcido. Fabiano Baldasso. O Diego Souza merece respeito pelo que fez do Grêmio dentro da sua... Começou, quando começa assim. O Diego Souza merece respeito no Grêmio pelo que fez dentro da sua possibilidade. E o grande problema é a sua possibilidade. O César tá certo. Eu fiz uma frase esses tempos, o pessoal dava risada na minha cara. O Diego Souza, se tu tirar o gol, não sobra nada. Mas o que interessa no futebol é o gol. Mas tem mais coisas além do gol que acontecem numa partida de futebol. O Diego Souza, como referência ofensiva do Grêmio, levou o Grêmio para a Série B. E na Série B, o Diego Souza também deixa claros indícios de que não consegue jogar futebol competitivo e coletivo. O Diego Souza deveria ir embora do Grêmio. Acabou o ciclo, o Grêmio quer formar um novo time para o ano que vem, precisa formar um novo time para o ano que vem e não pode passar por um jogador que não tenha capacidade de envolvimento com o jogo. O Grêmio hoje tem um time que joga em função do Diego Souza. Esse time, dessa forma, com esse conceito na Série A, volta para a Série B. Então o Grêmio precisa dar espaço. Ribeiro Neto, quero te ouvir. Bom, sabe que o ser humano, ele tem características muito próprias desde que ele é ser vivo por natureza.
E uma das coisas O que quer dizer que ele é? Eu exprimo ser essa tua vivo frase e eu não por absorvo nada. natureza. Mas vambora, vamos Mas tu vai adiante. entender. Me livrei do JB hoje, mas estamos com o Ribeirinho aqui. Mas tu vai entender. E o ser humano tem várias características, muito boas e muito ruins. Beleza? E uma das ruins é a ingratidão. Ah, não faz isso. Filho. Ingratidão, Margarete. É mesmo? Isso só aí dar a tua opinião, mas não precisa atacar danoso, ninguém, cara, é cara. danoso. A ingratidão. Olha, nós temos N exemplos dessa gestão, entendeu? Deste clube, de que renovaram contratos, estabeleceram renovação de vínculos, às vezes até mudando de função, por muito menos. Muito menos. Então eu quero dizer para vocês que o Diego Souza, além de ter o seu contrato renovado, ele tem que ser com estrelinha. Ah, tu quer aumentar o Estrelinha salário dele? amarela, tá? Entendeu? Sabe por quê? Porque ele fez a parte dele e está fazendo a parte dele. Ah, ele não pode ser titular, um time muito mais competitivo. Beleza, aceito a tese. Agora, no mínimo, até por característica, mal comparando. Se tu já tá dizendo que a comparação é ruim, revê e não faz. Não, eu vou fazer, porque as pessoas vai ser mais fácil de entender. Tite, técnico da seleção brasileira, está com o grupo fechado, é ou não é? Está com o grupo fechado. Não. Tu não vai comparar ele com o Pedro, né? Não, calma. Mas ele vai levar um outro jogador exatamente porque tem uma característica diferenciada. E ele é único nesse espectro que tem a seleção. Quem? O Pedro. Henrique? Não, o Pedro. Entendeu? Porque eles então, vocês entenderam, né? O Diego Souza pro ano que vem, comparou com o- ele tem que, pela sua característica diferenciada, né? Ele tem que estar pelo menos à disposição do Mas o Pedro tem treinador. 20 e poucos anos, se é que já tem isso. O Pedro tá voando no futebol Quantos brasileiro. gols faz Diego Souza? Mas, Quantos gols faz Diego Ribeiro. Souza? Ah, o Grêmio tá no jogo vai acabar enrascado, uma sendo hora gol. Diego Souza. O César, esses dias, fez uma tese aqui sobre estarmos mimando jogadores de futebol. O Ribeiro Neto parte da ideia que tem que renovar o contrato com o Diego Souza por gratidão. Quer dizer, tu vai dar um novo contrato para um jogador por gratidão pelos gols que ele fez, que não adiantaram nada, e o Grêmio caiu para a Série B. É inacreditável isso, está cara. subindo E outra pelos coisa, gols do Diego Souza. e outra coisa. O Grêmio está subindo pelos gols do Diego Souza. Tá bem, vamos lá. Se o Grêmio jogasse de outra forma, com outro centroavante, estaria subindo igual. Mas não está. Deixa eu dizer o seguinte para ti. Cara, não vale a pena. Não vale a que pena. esse negócio do Diego Souza, eu entendo e eu acho que ele existe de fato um contraditório importante, porque o gol ele tem o gol ele Um detalhe. É um não, detalhe. não vou dizer que é um detalhe, Ribeiro. O gol tem como se fosse um antídoto que cura tudo. ele te dá uma euforia natural. O gol tem isso. O time do Grêmio joga todo em volta do Diego Souza. Se ele não faz o gol, Por que você tem que o time joga em função do Diego Porque Souza? ele- E não eu joga posso em dizer- função do Campaz, posso do dizer, Janderson, posso por quê? dizer, porque o Diego Souza não consegue fazer nada se não jogarem para ele. É isso aí. É por isso. O Diego Souza não consegue caminhar se não jogarem para ele. tá bem. Tem uma jogada na partida do Grêmio contra o Cruzeiro, que tem o Elkson saindo do meio pro fundo e cruzando pro Janderson chutar na Quantos trave. gols tem o Exxon? O Ribeiro, se tu quer limitar a discussão, aí eu limito também. Aí eu posso dizer. Tu não precisa me agredir. Não, Tu não precisa me é que tu agredir. tá agredindo. Tu tá querendo me agredir. Não, Na na tua primeira linha. Respeita tu o abriu senhor. o teu raciocínio, Senhor, me dizendo que tá respeite. faltando na gratidão. tua linha. Alô, Júlio Titov. Tu sabe quem é o Júlio Titov, né? É isso aí. Tu sabe quem é o Júlio Titov, né? Não sabe. Tu não quem é? sabe? Alô, Júlio Yura. Titov, conhecido como Yura. Yura. Gratidão ao Yura. Claro. Então, Pelo amor de Deus. vamos. Hoje ele é Alô, Oberdan Vilaim. técnico Os do- homens o- de 77, Yura da dirige- quebra da hegemonia do Claro. Campeonato Gaúcho Yura do Internacional. dirige o futebol feminino Então, do Júlio Grêmio. Titov é o Yura. Oberdan Vilaim, grande zagueiro. Oberdan, Claro. personagens protagonistas daquele Grêmio de 77. Estou certo ou errado? Certíssimo. Então, é o Esse seguinte, ponto- Então aí nós vamos... Essa figura- Vai seguir essa jogando figura- o Yura. essa Tu figura- sabe que é diferente, né? Não. O Diego Souza tá jogando Não, bola. mas né? essa figura criada pelo Meneghetti é que gera discussão aqui. Porque é exatamente essa figura. O Grêmio Por que que o precisa Grêmio tá olhar. renovando com o Jeromel? Por que que o Grêmio tá renovando Porque com o está Jeromel? jogando em Porque alto é o melhor, nível. um dos melhores jogadores de toda a Série B. Não. Só O isso. Diego- não, Aí não. o Diego Souza Ribeiro, também. Ribeiro, Ele é o Ribeiro. artilheiro da Série B. Ribeiro, Quem é Ribeiro. o artilheiro da Série B? É um jogador que está no Sampaio Correia. Então eu vou fazer uma pergunta, Quantos gols tem de Ribeiro. diferença Ribeiro, do já que é tão Dois. importante isso, quem é o artilheiro da Série A?
Eu não sei, mas não é importante isso, Ribeiro. Mas é que, gente, a discussão serve, ela é difícil, só que eu quero só colocar o seguinte: não entendam o Diego Souza pelos últimos jogos da Série B. A Série B não é parâmetro. Então, por que é pro Jeromel? Nós estamos falando, a origem da conversa, a enquete lá é renovar para 2023. O Diego Souza, tá? Fez um monte de gol na Série A. O Grêmio caiu. Tá bem. Por quê? Eu quero Sabe por que o Grêmio caiu? Porque jogava pro centroavante que já não conseguia jogar. O Jeromel não vamos discutir, o contrato dele tá renovado. É automático. Ribeiro, essa discussão. Porque o César se preveu isso. O César está dizendo que a discussão é difícil. Gente, a discussão não é difícil, César. Eu acho Vem difícil. cá, nós tivemos um. Mas eu acho pelo poder do gol. Nós estamos vendo uma Série B de baixíssimo nível técnico e de uma diferença gritante para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro é disparadamente o melhor time da Série B. Quando teve enfrentamento com o time da Série A, o Cruzeiro foi amplamente massacrado em 2 jogos com o Fluminense na Copa do Brasil. Todo mundo está falando aqui o tempo todo, o César bate na tecla da necessidade da reformulação. Aí tu quer começar o Grêmio de 2023 na Série A com Diego Souza? Sabe o que eu Isso não deveria ser ponderaria? discussão, cara. Ribeiro. Então, o que eu ponderaria? Ponderaria assim, ó. O Grêmio vai renovar com o Diego Souza, tá? Vai adequar o salário dele. Eu não entro muito. O João Batista que gosta disso, quanto é que ganha um jogador. Eu não sei quando é algo muito fora da curva, mas não é. Ele já ficou aqui com o salário mais baixo. A gente sabe disso. Tá, o Grêmio vai renovar com o Diego Souza, ou ganhando a mesma coisa, ganhando 75% do que ganha, tá bem. Para ser o alternativo reserva. O problema é que eu não confio nem nos atuais, e como eu desconheço quem serão os próximos, a próxima gestão do Grêmio, mas eu vi o Odorico Roman como vice de futebol, eu vi o Beto Guerra como dirigente do futebol, o Alceu Brasil eu não conheço, o Denis Abraão, que é pré-candidato, colocado aí, eu tô vendo aí, eu não tenho ainda a confiança de que eles terão capacidade para contratar um centroavante melhor. Aí o que vai acontecer? Eles vão contratar um meia-boca para jogar o Diego Souza, e aí na Série A ele não vai dar essa resposta. Ele tá com 37 anos. Ele tá com dificuldade para entrar na forma física há 2 anos. Vai um abraço, uma medalha para ele, essa é a gratidão. Eu vou dizer uma coisa para ti, meu nobre comandante. Todas as vírgulas que tu fizesses só sublinha a renovação do Diego Souza. Por quê? Todas. Por quê? Porque a desconfiança na competência dos dirigentes do Grêmio. Tu nem sabe que vai ser um competência, inclusive da questão financeira do Grêmio. É que se deixar o Diego Souza aqui, ele vai jogar e ele vai ser insuficiente para jogar. Por que ele vai jogar? Gurizada, Porque ele é melhor que os outros. Vocês me desculpem, se vocês estão partindo da premissa que o Grêmio não vai ter condições no começo do próximo ano de contratar um centroavante melhor e mais competitivo que o Diego Souza, o Grêmio fecha as portas. Fecha as portas. Mas, pô, estão brincando Baldasso, comigo. eu vou insistir nisso. Qual é o parâmetro do Grêmio hoje? Série B. Parâmetro. É o Tom Bense. Ituano. Criciúma. Sampaio do Bahia. Tá? Esse é o parâmetro. Faz para todo mundo. Eu quero saber, o Diego Souza é um dos maiores goleadores do mundo. O Diego Souza é um dos maiores goleadores do Brasil. Vocês ouviram o que disse o Diego Souza ontem? Por que ele vai renovar? Eu preciso de um clube que tenha estrutura e tal. Porque qual o grande clube brasileiro hoje na Série A que levaria o Diego Souza? Diego Souza. Mas eu não quero folclore. Eu não quero folclore. O Diego Souza, deixa eu só Eu quero comentar. só saber o seguinte, qual é o clube? O Palmeiras contrata? Não. Flamengo contrata? O reserva do Flamengo? O Diego Souza não tem condições. Deixa eu só completar. O Diego Souza não tem condições hoje de ser centroavante titular em nenhum clube da Série A do Campeonato Brasileiro. Tanto que ele, como disse o César, o senhor Diego Souza, se não renovar com o Grêmio, vai encerrar a carreira, porque ele sabe que ele vai ser contratado por um time de segunda linha que não vai ter estrutura para ele jogar. Eu só quero coerência, nobre comandante. Só quero coerência. Não tem nenhum clube da Série A que contrataria o Jeromel pelo salário que ele ganha. Não. Nenhum. Tá, mas aí entrou o salário, é outra coisa. Vou dizer mais. Tá, aí outra não coisa. estão contratando nem o Kahneman, que tem 31 anos. Tu não entendeu. Ribeiro, tá errado. Ribeiro, tá errado. Ribeiro. Tá errado. Ribeiro, o Diego Souza, o Grêmio não renovou com ele, tá? O Grêmio não renovou. Um clube procurou o Diego Souza. O Sport Recife. O Sport Recife da Série B. E outra coisa, a tua comparação com o Jeromel não vale. Por que não vale? Não vale porque tem a grana. O Diego Souza é barato para quem for contratar ele e ninguém vai querer contratar. O Jeromel hoje seria titular em grande parte dos clubes brasileiros da Série A. Então a Série B vale.
O Jeromel é atleta. O Diego Souza não é um atleta, cara. Tu tem que Você não avaliar tá a taxa de entendendo? participação. Estamos aqui, Ribeiro, tô batendo. expressão Roger Machado. Tens que avaliar a taxa de participação que o Jeromel tem nos jogos e a do Diego Souza, cara. Gente, gurizada, nós estamos, olha aqui, ó, o futebol gaúcho tá vivendo de gratidão a jogadores que deram título, de contratação de medalhões caríssimos porque tem uma história no clube, de repatriar jogadores. Parem! Tá bem. Vocês estão matando o futebol gaúcho. Sabe o seguinte? Eu falei aqui ontem, Ribeiro, que nós precisamos pensar na dupla Grenal em times com mais saúde. Nós estamos jogando, a dupla Grenal está jogando com jogadores que aguentam 15, 20 minutos, que não tem a menor condição física, e nós estamos batendo palma e, no teu caso, pedindo até renovação disso. Então, assim, olha, estamos caindo. Eu só quero coerência, de novo, vou repetir, só quero coerência. Vamos pensar, então, competitividade e saúde, tá? O Grêmio vai iniciar, o próximo presidente vai iniciar o time do Grêmio com 2.600.000 reais no orçamento Zagueiros. com jogadores com 35, 36, e vai começar a gestão com o seu sistema defensivo resolvido. Com o goleiro e os dois zagueiros. Resolvido. Qual é o melhor time da Série B? Cruzeiro. O Cruzeiro, por que ele é melhor? Isso aí dá um seminário. Por que ele é melhor? Organizado e rápido. Organizado, rápido e saúde. Intenso. Saúde. Tu quer o Luvanor no teu time, tu quer o Edu no teu time. Mas eu não te entendo, eles CCD. correm. CCD, uma coisa é tu não querer o Diego Souza, mas tu quer os outros velhos. Só tá escolhendo não é questão da idade só, Ribeiro. É a intensidade. O Jeromel está jogando futebol de primeiro nível. O Diego Souza não. Cara, o Diego Souza não se mexe em campo, cara. O Jeromel com 36 anos é um atleta, Ribeiro. Mas como é que vocês vão cancelar isso se vocês estão dizendo para todo o Rio Grande do Sul, país e mundo, via YouTube, que a Série B não é referência! Estamos falando não é referência! Cara, meu querido, nós estamos falando em condição atlética. Isso tu vê na Série B e tu vê no campinho do Araribóia, aqui em Porto Alegre, qual é a condição atlética. E outra coisa. O Diego Souza não tem condições atléticas de jogar no Grêmio. Não, mas outra coisa, Baldassi, que eu vou dizer aqui, é bom e guarda isso para 2023. Isso não quer dizer que eu pelo menos acho, que o Jeromel vai ter as suas dificuldades na Série A ano que vem. Ele não vai ser o mesmo Jeromel que sobra em campo. Ele disse isso. Ele disse isso. Mas ainda assim, o investimento no Jeromel e no Kahneman, este vale. O Diego Souza não é atleta há 2 anos, Ribeiro. Na Série A, o Diego Souza vai sumir. Eu até poderia, de novo, ponderar. Renova, deixa no banco e tal. Mas aí ele vai jogar e vai dar uma resposta suficiente. Eu até dentro desse teu raciocínio, o zagueiro tem uma função. Hoje em dia, o atacante tem uma função completamente diferente. Hoje, tu não pode mais ter jogador que não participa do jogo sem a bola. Não existe mais isso no futebol. Vamos colocar um outro trecho aí do Diego Souza, Tiger, porque o Diego Souza deu uma resposta na elegância, na categoria, pro Thiago Nunes. Vamos lá, Tiger. Em razão daquela fala que a gente até repercutiu aqui no Donos da Bola, Meneghetti, do Thiago Nunes em uma entrevista pro Duda Garbi, falando que a preparação física do Grêmio não era suficiente, tanto que os jogadores complementavam algumas atividades no futevôlei e dando a entender que era tudo uma bagunça na comissão técnica e na atividade dos jogadores no Grêmio quando ele chegou. O Diego Souza, até de uma maneira preparada, respondeu essa declaração do Thiago Nunes e a gente ouve aqui. Olha, primeiramente, acho que o futebol brasileiro ele é compensado com o futebol, porque todos os atletas, todos eles praticam. Isso é um hobby. Tem gente que gosta de pescar, tem gente que gosta de pilotar carro, soltar pipa e as pessoas estão confundindo as coisas, né? O insucesso, às vezes, ele entra na cabeça das pessoas de uma forma diferente. Ele não pode falar isso, que ele compromete profissionais de muita capacidade, entendeu? Então, é uma coisa que fica chato, entendeu? Ele é um cara que tem um potencial muito grande, conquistou um título importante com a equipe passada dele, com o Atlético Paranaense, e ele questiona um cara maior vencedor do clube, que ele assume após o Renato. E aqui
relação que a gente tinha com o Renato era de muito treino, de homem para homem, um dos caras mais corretos que eu já trabalhei no futebol. A gente tem que falar sobre isso, porque o Thiago Nunes, que eu acho bom técnico, está tentando se descolar do rebaixamento. Como se ele não tivesse nenhuma responsabilidade e está jogando tudo no colo do Renato, que foi o seu antecessor. Olha só, a gente vê o gol do Diego Souza. O Diego Souza foi um grande jogador, como volante, como meia. É um completo, né? E que foi se adaptando, né? Conforme a idade foi chegando, foi se adaptando. E eu falo até com pesar isso, que o Grêmio não teria que renovar, porque... Cara, que jogador completo dentro da área, né? Ele tem o senso de localização do goleiro, do marcador, é bola por cima, é bola por baixo e acertou quase que na mosca na resposta para o Thiago Nunes. Por que eu discordo dele? Eu gostei da resposta. Porque o que ele diz assim, para todo mundo o futebol é complemento. Alto lá. Jogador de alta performance, num clube do tamanho do Grêmio, ou do Flamengo, ou do Inter, ou do Corinthians, tem um preparador físico, deveria ter, né? Competente para orquestrar o treino, para dar o trabalho. Ele pode forçar demais e submeter uma lesão se ficar jogando futebol todos os dias. Agora, se ele for pescar de vez em quando, se ele for jogar futebol de vez em quando, ou cuidar do seu carro antigo de vez em quando, tudo bem. E há o que cerca o futebol. Não é ir lá e jogar meia hora e ir para casa. Tem o que cerca, né? As oferendas e ofertas que estão no futebol, eventualmente o churrasquinho, a cervejinha, o sono desregrado, alguma companhia equivocada. Então não é só o futebol. O que tu tá rindo? Companhia equivocada. É maravilhoso, né? Companhia equivocada, né? Maus conselheiros. A gente sabe o que cerca o futebol, tá? Não tô dizendo que é o futebol dos jogadores do Grêmio, mas não é só ir lá e jogar. E de novo, vai jogar uma vez, que outra. Agora, começar a jogar todos os dias compromete o preparo físico que foi planejado, ou que deveria ser. Gente, Ribeiro, me desculpe. O que é CCD? Isso é um escândalo. O quê? O que é o futebol aí? O futebol é um esquece esporte que é utilizado pelos jogadores dentro de campo. Quantos lances do Diego Souza e de futebol ele faz? Esquece o extra futebol, as tuas relações com a extra quadra. O que é o futebol? Futebol é um esporte que não tem contato, né? Tem menor risco de uma lesão por contato, mas é um esporte de intensidade interessante. É uma atividade física de intensidade forte. Atividade física. Nós vamos institucionalizar aqui que o futebol, para atletas profissionais que são regrados em tudo, é uma coisa natural, um hobby, é uma atividade física. Um jogador do Grêmio, eu não sei mais como é, pelo visto não é assim. O jogador do Grêmio, quando assina um contrato profissional, ele é responsável por toda e qualquer atividade física fora da atividade do clube. Ele leva a camisa do Grêmio para todos os lugares. Por exemplo, tu é jogador profissional do Grêmio, tá? Tu não pode fazer uma pelada com os amigos jogando futebol de salão no campinho ali da tristeza. Não pode. César. Então, nós estamos colocando uma atividade física dos jogadores que são pagos por um clube e não são, é caro, como se fosse uma naturalidade. Não! Atividade física não pode fazer. Duas coisas. Primeiro, o que o Diego Souza está dizendo e tratando com normalidade é a mesma coisa que um nutricionista me dá uma dieta para fazer e eu... Tu tem um hobby. Tu tem uma dieta aqui até às 11 da noite. Beleza, mas às 11h30 eu vou numa pizzaria, tá? Às 11h30 eu vou numa pizzaria. Não, isso está fora da minha dieta. Isso aqui não tem nada a ver com o que eu tratei com ele lá. Isso tá fora. Não pode. E vou dizer mais. O time que está bem preparado fisicamente... Eu conversei isso com ex-atletas já esses dias aí. O time que está bem preparado fisicamente, está tendo um treinamento adequado e intenso no clube, o jogador não quer nem ver atividade física depois. Bom, aí ele não tem nem vontade. Eu acho que esse é um aspecto interessante. De novo, eu acho que a gente tem que ter a compreensão de que o cara está de folga no final de semana, ou está de folga no domingo, eventualmente vai lá e vai jogar um futebol no aniversário, uma coisa e tal, jogou um futebol, tá bem. Agora, como os jogadores do Grêmio, a informação que a gente tem praticavam, que era reiteradas vezes, toda semana, 2, 3 vezes por semana às vezes, aí não tem como, aí vai comprometer o planejamento. Eu tenho uma sugestão e resolve todos os problemas. Faz do futebol, que repito, é um esporte que treina habilidades que tu usa no jogo e o Diego Souza é o que mais usa, tá? Faz dentro. Mas foi isso que o Thiago Nunes disse. Só pedir para preparador físico, olha, a gente gostaria, a gente tem afinidade com isso, a gente gostaria de treinar isso. E foi isso que o Thiago Nunes disse. Agora, tem um outro aspecto, tá? Eu gostei do Diego Souza quando ele falou assim, agora ele não pode falar isso, e aí eu concordo com o Diego Souza. O Thiago Nunes não tem nada que se meter nisso aí. Paulinho me lembrou aqui a campanha do Thiago Nunes só no Campeonato Brasileiro. Para ser justo, ele foi campeão gaúcho com o Grêmio. Tá bem. 2 empates e 5 derrotas, 7 jogos.
9,5% de aproveitamento. Então o Thiago Nunes também assina o rebaixamento do Grêmio. E várias vezes aqui eu disse o quanto eu admirava o Thiago Nunes. E continuo admirando. Acho que ele é bom técnico, de passagens ruins pelos últimos clubes, mas com 2 empates e 5 derrotas. Ele quer dar aula, quer dar um tom professoral de o que ele acha que o Grêmio errou para acabar caindo. O Grêmio errou. Como se ele não fizesse parte desse processo. Não, ele fez parte do processo, sim. Ele e os dirigentes do Grêmio. Ô, Meneghetti, no início do programa, tu já deste a resposta para a declaração do Diego Souza sobre o Renato. Gratidão. Que é a gratidão que eu tô falando. Ele tem gratidão. Quando tu tem gratidão, não é só isso. tu vai defender o cara, velho. Não, ele não está defendendo o Renato por isso. A defesa do Diego Souza, isso tem que ser levado em consideração. Nós somos críticos a várias condições do Renato como treinador de futebol. O Diego Souza, que passou pelos inúmeros treinadores de futebol na vida dele, defendeu o Renato como técnico. E trabalhador. Isso, e chamou de trabalhador. Essa é uma opinião, dentro do contexto todo, a ser considerada. Até porque é um contraponto importante. Eu vou frisar isso. Nós temos que parar de mimar jogador de futebol. O que o Diego Souza disse, para mim a maior gravidade da entrevista dele é quando ele institucionalizou o hobby, a atividade física, para jogador profissional. Tá, mas aí onde é que estavam os dirigentes do Grêmio, César? Pois Meneghetti, essa é a grande mas questão. essa é a bronca, Meneghetti. O que acontece? Os jogadores, ele disse... Não, era o vice de futebol do Grêmio. O Thiago Nunes disse... O Thiago Nunes vice disse, de futebol. Renato. Era o Então é pior ainda. Era o Paulo Luz. Onde é que estava o vice de futebol do Grêmio, Paulo Luz, nessa época que não chamou os jogadores, a comissão técnica para dizer, escuta aqui, tia, tá demais isso. Porque nós tínhamos acesso a essas informações. Os jogadores do Grêmio estavam fazendo isso em período de isolamento, que quase não se podia sair de casa. Os jogadores do Grêmio estavam celebrando e fazendo o seu futebol e depois seguiram. Onde é que estavam os dirigentes do clube? Não é a época que deu o surto no Grêmio? Isso já é depois no gauchão, da né? crítica. A crítica ela vem pós-pandemia, né? No pós-pandemia, depois da abertura, naquele período, o Thiago Nunes já não é o Paulo Luz, o Thiago Nunes já é o Marcos Herman, né? É depois do Paulo Luz. O Thiago Nunes com o Marcos Herman. Com o Marcos Herman. Isso sim. A crítica que se faz é anterior. O Grêmio teve um momento interino ali, uns 40 dias que ficaram o presidente Bozão e o Amodeu. E o Carlos Amodeu. Exatamente. Só que essa questão... Porque parece natural, as pessoas tratam com naturalidade. Eu já vi falarem sobre isso. Ontem o Diego Souza só confirmou que todo mundo sabia. Tá, mas só vamos dizer uma coisa agora, por bem, porque o Grêmio tem uma eleição pela frente, né? O Renato trabalhou também neste Grêmio, agora, nessa passagem, com 2 candidatos à presidência do clube, pré-candidatos. Rodrigo Roman foi vice-presidente de futebol e diretor de futebol, e o Renato continuava mandando e desmandando, e o Alberto Guerra também. O Renato mandava e desmandava. Então, assim, o Renato trabalha por 5 anos, né? Sim, ele trabalha com muito. Adalberto Praz também foi vice-futebol. E o Renato, com o doutor Adalberto Praz, mandava e desmandava. Foi sempre assim. Praz, Odorico, que na verdade o Alberto Guerra não era vice-presidente. Diretor? Né? Ele era diretor, o vice-presidente era o Duda Crefe. Aí depois, Paulo Luz. O período de interino do Romildo e o Amodeu. Não, Paulo Luz é antes desse período de interino. Não, são 2 períodos de interino. Ah, sim, isso sim, tem razão. São 2 períodos, são 2 anos seguidos que ele fica um período. Aí fica Paulo Luz, Romildo, vem Paulo Luz, Romildo Amodeu, vem Paulo Luz, outro período Romildo Amodeu e sempre Marcos curtos, Herman. Né? 40 dias Isso, e tal, 2 meses, assim. Muito curtos. Aí vem Marcos Herman e depois de Marcos Herman vem... Período curto, mas o suficiente para o Grêmio contratar, entre outros, o Rafinha. O Marcos Herman tendo o Wanderson à disposição. Quem contratou foi o Renato. O Marcos Herman, preciso dizer, não trabalhou com o Renato. É verdade. Não trabalha com o Renato, é depois. Não Renato. Muito bem. Otávio, o Grêmio tem jogo hoje às 7 da noite, Rádio Bandeirantes, FM 94.9, canal do YouTube, Esporte Band RS na transmissão. E o Roger tá fazendo um mistério. Ou tu descobriu o time do Roger, Tiger? A tendência, Meneghetti, é de um time que tenha o Campaz na vaga do Ferreira. Já que o Ferreira está lesionado, ele deve colocar o Campaz nessa linha de meias. E aí o time do Grêmio deverá ter o Breno, goleiro, no gol, a defesa com o Rodrigo Ferreira na lateral direita, o Jeromel e o Bruno Alves formando a dupla de zaga com o Nicolas na lateral esquerda. Meio campo com 2 volantes, Lucas Leiva e Vigia Sante. Uma linha de 3 que deve ter o Biel daí jogando pela esquerda, o Bitelo pelo meio e o Campaz pela direita. Na frente, o Diego Souza como um centroavante.
Uma informação trazida pelo João Batista Filho ontem, durante o Donos da Bola Rádio, Meneghetti. A atividade de ontem, que teve os portões fechados, ela começou com o Campaz no time titular. E depois o Roger fez a troca. Tirou o Campaz, botou o Guilherme. E aí, Guilherme pelo lado esquerdo, Biel pelo lado direito. Quando estava o Campaz, Campaz pelo lado direito, Biel pelo lado esquerdo. A dúvida é essa, Campaz ou Guilherme, com a tendência de que o Campaz jogue, Meneghetti. Já vamos falar sobre isso, tem decisões importantes também na esfera jurídica. Tiger, bota o Tiger aqui. Bota esse rostinho lindo aqui de Tiger Junk, que fez um sucesso no Barra Shopping ontem, imenso, gigantesco, no lançamento, 91º lançamento do livro do CCD. Amanhã tem mais um. Amanhã ele vai lançar de novo na Livraria Santos Ali do Moinhos de Vento. Do Moinhos de Vento. Das 4 por dia. às 6. Isso é uma turnê, né? Isso não é um lançamento. Precisamos, sabe? Bom, negócio é o seguinte, Tiger, eu tinha combinado com o Paulinho que eu ia te chamar para falar sobre a questão jurídica do Grêmio. Tem duas notícias importantes. Uma tu tem aí, a outra o César tem aqui. Mas eu não vou te chamar com isso. Muito bom, obrigado, Meneghetti. Obrigado. O Baldasso, ele tá com o erisipela aqui, porque nós vamos fazer agora o Minuto do Inter. O Baldasso tá sentindo aqui na Pachola, entendeu? Ele tá sentindo aqui, tá participando do programa de televisão da Pachola. Então é o seguinte, Tiger Junk, vamos falar do Internacional e o que o Mano está preparando para o jogo contra o Ju. Nesse momento, Meneghetti está encerrando o treino com os portões fechados, onde o Mano está definindo o time que enfrenta a equipe do Juventude. É a primeira atividade onde ele fecha os portões e aí, de maneira mais reservada, deverá fazer a escolha no setor do meio-campo, onde está a principal dúvida no momento. O Johnny briga por uma vaga com o Edenilson e o Alan Patrick briga por uma vaga com o Maurício. E a tendência é que os jovens, Johnny e Maurício, sejam mantidos na equipe, pelo que o Mano indicou após o jogo. Não é uma certeza, Meneghetti, é uma tendência, é uma leitura, porque tudo vai começar de fato a ser definido a partir do treino que aconteceu agora há pouco com os portões fechados. Tendência de Johnny e Maurício, essa a principal dúvida no CT Parque Gigante. Baldasso, eu quero te perguntar se tu está desconfiado que é uma questão técnica, física, de opção do técnico ou de ambiente, preservação, torcida emocional? Cada caso é um caso. O Alan Patrick é física e o Edenilson é ambiente. A grande pergunta para mim, e o Tiger talvez possa me responder, é que eu tenho um Alan Patrick trotando depois que voltou de lesão, mas depois que isso aconteceu, já houve 2 semanas completas sem jogo de trabalho no Beira-Rio. O que eu preciso saber do Tiger é qual é a condição física do Alan Patrick neste momento. Ele recuperou quantos %? Ele tem uma condição melhor do que aquela catastrófica dos jogos contra o Melgar? Eu assisti na quarta-feira de reapresentação, Baldasso, 2 dias depois da vitória sobre o Avaí, um jogo-treino que aconteceu no CT Parque Gigante, daqueles jogadores que não atuaram contra a equipe catarinense. E o Alan Patrick não jogou os 90 minutos desse jogo-treino. Ele saiu ali pelos 15 minutos também do segundo tempo. O Mano colocou alguns jovens que estavam de fora. No jogo-treino, Baldasso, ele foi um dos destaques, com a bola no pé, aquela qualidade técnica, aquilo que a gente sabe. Mas ele não jogou os 90 minutos nem no jogo-treino. O Edenilson, por exemplo, jogou e aí foi liberado do treino de ontem. Outros jogadores, como o Pedro Henrique, também foram liberados do treino de ontem. O Alan Patrick treinou ontem, justamente porque não jogou 90 minutos na quarta-feira nesse jogo-treino. Essa é a questão. A questão do Alan Patrick é física. Cara, não vamos discutir a titularidade do Alan Patrick com condição física, né? Não vamos discutir, né? Mas com condição física, né? Joga mais, tem que jogar. Tá, mas jogar não envolve só a qualidade técnica. Jogar e a condição de jogo. Quanto tempo ele tem, Tiger? Quanto tempo tem? Não me vem, cara. 30, 40? Meu querido, Ribeiro, tu não vai me vir com papo de... Isso é papo de boteco, tu me desculpa. De que se ele pode jogar 30 minutos, então começa com ele e tira os 30. Não existe. Mas, Ribeiro, é inaceitável, tá? Quando é que chegou o Alan Patrick, Tiger? Me lembra? O Alan Patrick chegou na primeira fase da Copa... Aqui. O Alan Patrick chegou na primeira fase da Copa Sul-Americana, Meneghetti. Fazem 2 meses, mais de 2 meses, 3 meses. Não, 4 meses. 4 meses. Só aqui, ó. Mas contextualiza. 12 de abril, veio a data aqui. 12 de abril. É o seguinte, Ele chega depois de uma cirurgia. Tá bem. Abril, maio, junho, julho, agosto. 5 meses, tá? Então é o seguinte,
O Internacional vai terminar o ano com jogadores sem condições para jogar 90 minutos. Ribeiro, vamos fazer a cronologia. Ele chegou depois de uma cirurgia de hérnia inguinal e precisava de um mês para recuperação. Ele passou por esse mês e ele começou jogando. Ele não tinha a melhor condição física, jogava 30, 40 minutos, começava o segundo tempo e saía. E nos chamou a atenção, tá bem? Depois ele se lesionou. E aí ele passa um mês fora e todos nós contamos com o Alan Patrick só voltando quando tivesse total condição física. E ficamos chocados com a maneira que ele voltou contra o Melgar. Estreou 8 de maio contra o Juventude em Caxias. Ribeiro, 5 meses, acabou qualquer desculpa. Sim, acabou qualquer desculpa. 8 de maio ele estreou. Não, vou te dar. 8 de maio. Quer dizer, o cara joga em maio, o cara em agosto tem que ter condições para jogar 90 minutos. Vejam só, primeiro lugar, é uma cirurgia de hérnia inguinal. Na minha opinião, Que já passou. Vou te dar 5 meses. Que não é nada sério, né? Não. é joelho. Depende não é da rompimento pessoa. de ligamento. Depende da pessoa. Não, tudo bem. Aí- É claro que para um atleta, qualquer processo cirúrgico, qualquer intervenção pesa. Alguém vai dizer, mas é uma intervenção, tá bem. Ribeiro, Mas não é joelho, não é ligamento. Se a cirurgia de hérnia inguinal ia inviabilizar o Alan Patrick de jogar 6 meses, ele não deveria ter passado no exame médico do Internacional. Fala, Mas o Tiger quer completar lá. A cirurgia de hérnia inguinal foi em janeiro. Ele não veio logo depois da cirurgia de hérnia inguinal. Ele veio já treinando, recuperado da cirurgia, que foi em janeiro. Gente do céu. Eu já me informei sobre isso, que eu tenho esse problema também. Aliás, o Marcelo Razia acabou de vai fazer uma cirurgia, eu já fez agora nessa semana. Não é uma coisa assim grave e séria. É claro que para um atleta causa prejuízo. Então, Mas eu foi vou em dar uma janeiro. cronologia para vocês, tá? Em janeiro ele opera a hérnia inguinal. Era um jogador de quantos anos? 32. 31. Para 32 anos, tá? Tem mais de 30 anos, tá? E aí depende muito do biotipo. O Elano com 32 se aposentou, então depende do biotipo, tá? Aí tem a inguinal. Aí, e esse é o fato que tu esqueces, Baldasso. Vamos lá. Ele volta, se não me engano, o Taga me ajuda, contra o Colo-Colo no Beira-Rio, porque o Inter precisava de uma noite, ele e o Bustos, tá? De uma noite de epopeia. Tá. E foi, tá? Para conseguir a classificação. Voltaram antes do tempo, tá? E é óbvio que teve pro Bustos, não teria pro Alan Patrick, teve repercussão. Mas o que é? O que Tá, quer então dizer? ele ele tá não tá pagando essa machucado. conta até agora. Meu querido, ele não tá machucado. Ele só não consegue correr. Ele não tá machucado. Mas Ele tem não uma tá questão machucado. física, Ele não consegue correr. Porque tem Herói, todo que ele um operou em janeiro, processo. voltou a jogar em maio. Mas Nós estamos em final de agosto, Ribeiro. Meneghetti, o Alan Para de Patrick vai passar estar paninho. pleno na próxima temporada. Ah, beleza. Sabe Então como o é que Inter deveria contratar ele na próxima temporada. pelo Uma amor vez eu de fui no Deus. restaurante com meu amigo Wilton Mombach, brilhante editor de esporte Correio do Povo. Aí o restaurante estava abrindo, era uma pizzaria no centro de Porto Alegre, do lado ali da Calda Júnior. Aí nós chegamos lá, eu e o Wilton, né? O jornal sabe trabalhar de noite, né? E o Wilton começou a pedir. Vocês fazem os extras também, né? Vocês fazem os extras também. não, tem. Aliás, ontem, que eu sei, depois dos outros Foi forte. teve extra. Não, foi forte. Tem uns montes sem voz aí, inclusive. E aí o seguinte, Lucas Dias, Tiger Jânio, tudo com a voz meio arranhada. E aí é o seguinte, aí eu chego lá, o Wilton assim, eu quero a pizza tal, cara. Ah, não tem. É porque nós abrimos hoje. Então, eu quero tomar, então, um chopinho e tal, aquela coisa lá, o alemão, né? E aí não tem, que nós abrimos hoje. Tá, mas qual era a previsão de vocês abrir? Não, segunda-feira. Então vocês deveriam abrir na segunda-feira. Então é a mesma coisa o Alan Patrick. Abraço, Wilton, irmão, grande chefe. Então é o seguinte, é o ano que vem, então você deveria contratar no ano que vem. Mas aí não Eu dava queria pra contratar. colocar um ingrediente nessa conversa aqui, já que a gente falou em pizzaria e falamos também da sede dos rapazes aqui da Rádio Bandeirantes. Eles foram fortes, né? Tu tava só controlando, né? A sede deles é um negócio muito sério. Mas eu queria E depois colocar... que ele falar dos jogadores que estão na noite. É uma barbaridade. Eu queria colocar um ingrediente na discussão, que é o adversário do Internacional e o local do jogo. Porque o Inter joga em Porto Alegre contra uma equipe virtualmente rebaixada. Alguém tem dúvida? O Juventude não vai fazer 10 vitórias. Com o save the date lá. Vai fazer um jogo competitivo, justamente porque ainda tem eu chance. tenho certeza que vai fazer um jogo competitivo até o final da competição, mesmo caindo, porque o Juventude tem seus brilhos. Agora, e eu não quero aqui diminuir o Juventude, mas é o melhor adversário para exatamente melhorar o ambiente do Edenilson e também para dar ritmo pro Alan Patrick. Então esse argumento, o melhor momento, se o Inter tem alguma expectativa no Alan Patrick para essa temporada, é o jogo para jogar. César, Assim como o jogo para melhorar o ambiente. O que melhora um ambiente de futebol? Vitória. Eu discordo de vocês de que esse jogo contra o Juventude deva ser tratado como um jogo diferente dentro do processo, inclusive para dar ritmo a jogadores. Tu sabe que está acontecendo, né, César? Está acontecendo. E o jogo contra o Juventude faz parte desse processo de estar acontecendo. Eu já te né? conheço até
Tu tá com desconfiança da tua opinião. O jogo contra o Juventude segunda-feira, se o Inter não jogar uma final de Copa do Mundo e não ganhar o jogo, todo tá acontecendo vai pro espaço. Tem que ganhar o jogo, cara. Tá acontecendo, deu, né, Valdir? Taigor, vamos falar desta vitória jurídica que o Grêmio teve nesta sexta-feira. E que foi muito celebrada nos bastidores, inclusive a gente entrevistou o presidente Romildo Bolzan Júnior no Atualidades Esportivas, primeira edição aqui na Rádio Bandeirantes, porque o Grêmio conseguiu a liberação da Arquibancada Norte, que havia sido interditada pela Justiça pelos episódios de briga na partida contra a equipe do Cruzeiro. Dentro disso, o espaço sendo liberado, ele já vai ser utilizado a partir do jogo de hoje à noite contra a equipe do Ituano. Às 2h da tarde, haverá a abertura da venda de ingressos para esse espaço. O presidente defendeu a retirada através de um efeito suspensivo da decisão, através de uma liminar que caça a decisão do juizado do torcedor, afirmando que a punição ela não era condizente com os fatos e que o Grêmio tinha condições, junto com a Arena, de estabelecer um processo de segurança dentro daquele local. Aliás, um grupo de trabalho foi feito pelo Grêmio e pela Arena, onde vão debater melhorias para o acesso dos torcedores à Arquibancada Norte, alvo de muitos problemas na partida contra o Cruzeiro. Fico imaginando, César, a correria da Arena Porto-Alegrense, que a gente sabe que eventualmente comete alguns equívocos, né? Tem errado aí no acesso aos torcedores do estádio, em outras questões, para conseguir colocar os ingressos à venda. Devia estar quase pronto isso hoje, a partir das 2h, para preencher o setor norte da Arena. É verdade, o Grêmio lutava por isso e acho que o Grêmio brigou por justiça. Porque a decisão anterior, e isso está embasado na decisão atual, essa que liberou, ela foi feita em cima até mesmo de algo que não havia sido pedido pelo Ministério Público, que foi o fechamento, era para punir os torcedores, punir as organizadas, isso se mantém e agora se abre a possibilidade de utilização deste espaço, o que é muito importante. Acho que foi uma vitória importante do Grêmio, na linha de se colocar pelo menos alguma... a culpa para quem tem culpa, né? Eu concordo, tá? Me permita só dizer o seguinte, tá? Só não vamos com o papo, tá? Isso eu não vou engolir, tá? De que foi um fato isolado. Um fato isolado é um torcedor dar um soco no outro, que já seria lamentável e inaceitável. Mas é uma briga generalizada que envolve 40, 50, 60 torcedores e que aconteceu em 3 momentos a ponto de paralisar o jogo em 2 oportunidades. É que o terceiro momento foi no intervalo. Então, eu não caio nessa de que foi um... O que não é fato isolado? É quando o estádio todo brigar? Não, é uma briga que envolve muitos torcedores, os caras estão pulando ali o muro com risco de queda. Não foi um fato isolado. Eu só quero sobre isso. Só o seguinte, o Grêmio conquistou uma importante vitória, né? Mesmo que Sim, possa ser temporária. a vitória é significativa. É a vitória. Eu só espero, e estou falando com toda sinceridade agora, tá? Eu só espero que o Clube Grêmio não acabe passando por um certo constrangimento, que é o menos importante, mas seria, tá? Mas é que atrapalharia e muito toda a questão jurídica, inclusive, porque nós não podemos ter nada acontecendo hoje. As pessoas têm que ter essa As organizadas não vão estar lá. E o presidente Bolzan vão estar o presidente sem a camisa. Bolzan, Ribeiro, Vão estar. deu uma boa entrevista na Rádio Bandeirantes ontem, condenando, querendo inclusive que esses torcedores que causaram confusão sejam banidos. Gostei muito da manifestação do presidente Bolzan hoje na rádio. É que eu tenho uma posição muito clara sobre isso. Cimento não briga. Claro. Cimento não briga, gente. Quem briga são os caras que estão lá. Então tu tem que fotografar os caras e dizer, tu não pode mais ir, acabou. E não é só a punição de não ir ao jogo, né? Tem que responder no Ministério Público, né? Claro, mas é só... Tem que ser responsabilizado, isso, né? Brigar não é um ato esportivo. Não é o ato E outra, não é o lugar que faz tu brigar. Não é evidente. É as pessoas que estão lá. Tu vai chegar lá, não, olha, vamos punir, então vamos fechar a Arquibancada Norte, porque o cimento faz com que os caras briguem mais. Esse marginal chamado Arquibancada Norte está punido. A Arquibancada Norte está punida, que foi o que aconteceu. Ô César, tem uma outra questão, a gente já vai palpitar na KTO para Grêmio e Ituano, tem uma outra questão que envolve o jurídico na eleição do Grêmio, né? Tem, exatamente. Hoje, já há alguns dias, a decisão do Conselho Deliberativo, o Grêmio fez uma ação de tentativa de buscar os sócios que estavam inadimplentes. E ele criou uma ação que pagava uma mensalidade e tu recuperava a condição de sócio. Isso acabou sendo objeto de uma votação no Conselho Deliberativo do Grêmio para que esses sócios não participassem da eleição em razão, enfim, uma série de posicionamentos. O Conselho Deliberativo, então, definiu que esses sócios que pagaram uma mensalidade e recuperaram a condição de sócio não participassem da eleição.
Tu tem uma ideia de número? 2.500 eles Isso falam. decide a eleição. É um número importante. Decide, o Grêmio sim. que tem, Decide. o Grêmio que tem 34 mil sócios aptos a votar. 34 mil. Talvez essa decisão aumente para 37, 36 e pouco. O que aconteceu? Uma das chapas, que é a chapa encabeçada pelo Brasinha, Ao seu Brasinha. entrou com uma ação, um mandato de segurança, pedindo que os sócios, estes sócios, participassem da eleição. E agora há pouco, coisa de uma hora atrás, saiu a decisão favorável, ou seja, negando Mas a decisão é do liminar, Conselho. não é mérito ainda, né? É liminar. É uma decisão agora, foi o mandato de segurança impetrado. Então, os sócios, neste momento, através de uma liminar, têm direito a votar na eleição, primeira essa do dia 24 de setembro. Muito bem, a gente vai pro intervalo, o Tiger conversa com vocês na live do YouTube e depois, na volta, a gente fala de KTO. Bora nessa, senhores. Hoje mais cedo, Donos da Bola tá começando mais cedo, meio-dia até a 1, porque tem uma propaganda política eleitoral. Eu preciso mostrar algumas coisas, porque ontem a gente teve na Livraria Santos, ontem no lançamento do livro do César Cidade Dias. Muitas pessoas foram lá, conversaram com a gente queria dar um beijo e um abraço daqui agora, já beijamos e abraçamos lá ao vivo, mas aqui agradecer a todo mundo que esteve lá presente. E, cara, mostrar e agradecer alguns presentes que a gente ganhou. Por exemplo, tá? A gente ganhou uma caixinha de doces que não tá aqui, porque o pessoal já amassou essa caixinha, mas eu preciso mandar um abraço pra Elisa e pro Robson, do Devora Doces, que mandaram esse presente pra gente. E eu quero mostrar as camisetas aqui, ô Meneghetti, fala. Não, é que o Baldassi tá com a camisa aqui, né? Eu tô com a camiseta Só aqui que, também. na verdade, o Baldassi, como não sabe jogar futebol, né? A gente tem que mandar a camiseta pra Munique, né? Ele vai dar uma reduzida no tamanho da camisa, porque a Munique, né, é um pouco menor que o Baldasso, né? Mais ou menos, ela equivale a 10% do físico do Baldasso. E vamos entregar pra Munique essa camisa aí. Essa camiseta aí, Meneghetti, ela foi feita pelo Paulo Ricardo, nosso espectador, que a gente manda um abraço aqui, tá na audiência. E ele fez, olha, eu tô com a do Paulinho aqui. Ô Paulinho, vem buscar a tua aqui, que ele fez a tua, ó. Com o logo do Donos da Bola, com os patrocinadores, Racon Consórcio, Marquespan. E aqui, ó, Paulo Pires, YouTube Plantão do Paulinho. Número 2, Paulinho, é tua, ó. Parabéns. É o nosso Bustos, né? Isso, é o nosso Bustos, Nosso é o Bustos, nosso né? Petiço, ó, Paulinho aí com a dele. Olha a minha aqui, Meneghetti, tem um detalhe especial. Taigor Jank embaixo a frase, o guerreiro tá cansado. Número 11, Esse nosso do Romário. telespectador é bom. Como é mesmo o nome dele, Tiger? O Paulo Ricardo. Paulo Ricardo, tu é bom demais. Tu conseguiu perceber que o Tiger tá sempre cansado. É muita noite. É muita noite. Falta um Paulo Luz aqui com a sua energia que comandava o futebol do Grêmio para colocar ordem nesse time. Alô, Paulo Luz, vem pra Band organizar isso aqui. É muito futevôlei, tu acha, Meneghetti? O futebol é o que cerca. O futebol leva para as companhias equivocadas, como eu digo, né? Tem companhia equivocada, o churrasquinho, a cervejinha e tal. É isso aí, é isso aí. Mas obrigado pro Paulo Ricardo, obrigado pra Elisa, pro Robson, obrigado pra todo mundo que teve presente com a gente lá na Livraria Santos, né? fazendo aquele evento muito legal. Já pode fechar o estúdio lá que eu já cansei deles, tá? Já cansei deles. Eu tô um pouquinho sem voz. Fala, Então deixa Meneghetti. que a gente fala aqui, né, Ribeiro Neto? Tu quer? Eu não tô foi sem na voz, noite ontem, Meneghetti, vai né? daí. O Ribeiro não foi pra noite, ele foi cedo pra casa. Eu me aposentei, Meneghetti. É mesmo? Não, e a noite agradece. Sim, a noite agradece. As consequências foram terríveis. E todo o resto agradece. Foram terríveis. Dona Alessandra também, né? Não, tá Todo mundo agradece. Até o D'Artagnan agradece, tá? Meu cachorro. Então deixa assim. Vamos cortar agora. Tchau, já voltamos com o programa. Vamos colocar aí a nossa enquete interativa, falta um minutinho. Se acostume durante o horário eleitoral que já vai começar a seguir na Band, do meio-dia 1 aos Donos da Bola. Você renovaria com o Diego Souza? Sim, por mais uma temporada, 37%. Apenas se reduzir o salário, 17%. Não, o ciclo já foi encerrado, 46%. Temos que segurar. Então vamos segurar, Paulinho. Nem te preocupa com isso. 45 segundos. A soma do ficar é maior que a do sair aí, tá? E para vocês verem, mas eu acho que o mais importante daí, tem uma ideia que eu acho fundamental. Existe uma discussão importante. Jornada Porque tá esportiva da dividindo. Rádio Bandeirantes hoje para Grêmio Ituano, abre. Vai direto, né? Eu começo às 4 Desde da agora, tarde e Já embora. abre agora então. E é claro que também no canal do YouTube Esporte Band RS, a gente está de volta segunda-feira ao 12h30. Tenham todos vocês um baita final de semana. Tchau, gurizada.